Seja muito bem-vindo ao Jornada Certa mais uma vez. Se você é novo por aqui, eu sou o Fred. Eu sou a Gabi, seja bem-vindo. No vídeo de hoje, a gente vai explicar um pouquinho, de acordo com a nossa vivência, com os nossos estudos, com a nossa experiência, né, o que é um resgate espiritual. Nos próximos vídeos, a gente vai trazer alguns relatos desses resgates espirituais que a gente já participou, tanto eu quanto o Fred, e um pouquinho dessa nossa experiência. Só que para a gente contar esses relatos, eu acho que primeiro é importante a gente contar o que é, na nossa visão, né? O que é um resgate espiritual. Não ficar perdido aí, né? O que é o relato, mas afinal, o que é um resgate? Para a gente conseguir explicar o que é resgate espiritual, a gente tem que voltar um pouquinho e entender que a vida não acaba aqui, né? E se você compreende o que é encarnação, se você compreende que existe um espírito, né, que comanda esse corpo que você vive hoje, esse é o caminho para você entender o que é o resgate espiritual, certo? Sim, né? A gente tem que entender que nós não somos compostos apenas dessa carne aqui que a gente consegue ver, né? Esse corpinho físico aqui que a gente consegue ver. A gente é composto por vários outros corpos, né? E um deles é o espiritual, né? O corpo espiritual, o espírito. E é esse espírito que continua, né? E existe uma vida após a morte, né? Essa vida não acaba aqui. Aliás, acaba, né? Como José, Maria, né? Essa vida acaba. Mas a gente tem aí todo um contexto por trás desse espírito, essas outras vidas que ele viveu e essa atual vida. Então a gente tem que entender, não sei se você acredita ou não, mas né, existe esse conceito e é o que a gente vive, o que a gente acredita. Não acaba aqui. Então, o primeiro passo para entender o resgate espiritual é entender que existe vida após a morte. Quando você fala de reencarnação, você está colocando que o espírito é eterno, né? Então, Sim. o corpo físico, o corpo matéria, enfim, como é chamado, ele se desintegra, né? E o espírito, você, a sua essência real, ela permanece. Por isso que o espírito é eterno, por isso que ele vive pela eternidade, entendeu? Só que por que o espírito retorna? Né? Porque ele precisa passar por experiências de desenvolvimento. Então, é uma misericórdia do Criador para que você possa aprender, se manter em constante aprendizado, em constante evolução. Dentro desse conceito que o espírito se mantém eterno, consequentemente, você leva o que você viveu nessa vida. Seja de bom, seja de ruim, leva o que viveu aqui, mas leva as emoções, né? Leva a experiência de vida, leva as memórias e leva principalmente as emoções. Então, dentro desse contexto que a gente leva o que a gente viveu, a gente tem que tomar cuidado com o que a gente vive, né? E que a gente escolhe diariamente. E aí, essas escolhas diárias, essas vivências diárias, então, cultivar o amor ou a raiva, a angústia ou a felicidade, a, a tristeza e por aí vai, esses sentimentos, é como vai determinar como você vai chegar do outro lado. Né? O que é chegar do outro lado? O que você vai ver quando você chegar do outro lado? Ou se você vai ver o que você vai quando chegar do outro lado. Quando a gente morre, pelo que a gente sabe, né? Porque a gente vem com a falta de memória do que a gente viveu do outro lado, a gente vem para cá, a gente não lembra de nada. Então, pelo que a gente ouve falar, pelo que a gente estuda, quando a gente morre, alguém aparece do seu lado para te ajudar, né? Seja o seu mentor, o seu guia espiritual que esteve ao seu lado durante toda a sua vida, só que você não via ou às vezes nem imaginava, dependendo de como que é a crença dessa pessoa, né? Pode chamar de guardião, anjo da guarda, Um bom espírito, enfim, uma um bom boa espírito, pessoa. Não um quer chamar espírito de amigo, espírito, então vamos chamar entendeu? de pessoa, né? Uma Uma boa pessoa pessoa que está amiga. ali te ajudando diariamente, né? Não é só ali no momento que você morre que ela está ali do seu lado. Não, no momento que você chegou na Terra, você saiu da barriga da sua mãe, pronto, ela já está ali do seu lado, antes até, né? Já está ali te auxiliando, te direcionando, te assoprando algumas coisas, e você ouve ou não. Enfim. Então, quando você morrer, essa pessoa vai estar do seu lado, ou um ente querido ali, um parente que você gostava muito, que já morreu há muitos anos, também pode ser que esteja ali, ou até mesmo
o mentor, né? Ou até mesmo mentor. O mentor plasmado de ente querido, né? Para que você se sinta confortável, como pode acontecer muitas vezes você não ter consciência do que está acontecendo, né? Você não tem consciência do espiritual, né? Então você não acredita, você não tem, enfim, né? Você não confia naquilo que você está vendo. Então ele se plasma como um ente querido seu, uma mãe, um irmão, um filho. Enfim. Ou ele se plasma como a forma que vai te trazer mais acolhimento. Né? Às vezes é Nossa Senhora, né? A imagem de algo que te traga mais acolhimento, que te faça se sentir mais confortável, acolhido, e que você consiga se sentir menos na defensiva, digamos assim, Sim. né? E aí, essa é uma forma, né, de você ser resgatado, né, acolhido pro lado espiritual. Mas nem sempre isso funciona, nem sempre isso dá certo. O livre-arbítrio continua existindo, né, mesmo? Até mesmo do outro lado, então não é só aqui, no plano físico, na carne, no espiritual também ele existe. Então, às vezes, essa pessoa. Existem inúmeras possibilidades, tá, gente? Às vezes ela não quer ser resgatada, às vezes ela não conseguiu ver, né? Às Sim. vezes ela não entendeu que ela morreu, ou ela entendeu, mas ela não aceita que ela morreu, ou ela tá presa a algo daqui, né? Seja algo físico mesmo, ai, meu carro, meu Deus, meu carro, eu amo meu carro, quem vai ficar com meu carro? Pronto, às vezes, ficou preso. Por culpa de ter deixado a família, sabe? Enfim, não Ou só raiva de alguém que raiva ainda de tá alguém, aqui. entendeu? Então aquilo te Tem deixa preso, muitas possibilidades. te deixa preso à matéria e você fica vivendo aquilo ali e não consegue se prender. Então, E assim, queria deixar bem claro que a gente tá julgando, né? Eu não tô julgando. Tudo bem, acontece. Eu não sei as minhas outras vidas. Pode ser que eu também, em uma delas, quando eu morri, eu também não enxerguei, não consegui ir. E em algum momento alguém me resgatou, né? Isso pode ter acontecido com todo mundo, né? Então, tá tudo bem se a pessoa não conseguiu ver, sabe? Mas você tem que treinar isso ao máximo aqui nessa vida, entender, aceitar, ou pelo menos questionar que isso vai acontecer, né? Que isso pode vir a acontecer com você. Isso já é uma fagulha para te ajudar a se desprender desse plano. Se você tiver o mínimo de conhecimento, isso já é uma fagulha muito importante no momento que você morre. na verdade, é 99,9% de chance de acontecer. Né? Então, de você, se você não estiver preparado, você simplesmente vai enxergar uma luz de um lado e vai correr para o outro. Né? É quase como o filme do Ghost mesmo, assim, sabe? Que acontece. Assim. Então você se prende à família e não quer soltar, enfim, não é questão de que a pessoa é ruim ou boa, sabe? Mas são situações como ela está presa em questões emocionais, muitas vezes, na verdade, né? Então, aquilo no corpo espiritual, ela tende a ficar muito mais pesado do que aqui onde a gente está vivendo no plano físico. Aqui é leve em relação ao que você vive no plano espiritual, entendeu? Então, quando você se desprende do corpo, tudo começa a vir à tona lentamente, entendeu? Então você se sente em desespero, você não sabe o que está acontecendo, justamente porque você não tem consciência daquilo ali. Então, entendeu? assim, baseado em tudo isso, afinal, o que é resgate espiritual? Vamos levar em consideração que esse espírito passou para outro lado e teve inúmeras situações, dentre essas que a gente falou e dentre outras também, e ele não conseguiu enxergar essa luz e não conseguiu ir se tratar, ir para uma colônia, ir para um hospital, ir para onde quer que o nível evolutivo dele direcione ele, né? Porque também tem isso, depende do seu nível evolutivo, que é o seu nível de conhecimento, o seu nível de moral e por aí vai. Existem vários fatores que pesam isso. Ela não conseguiu ir para nenhum lugar. Então ela ficou perdida aqui, ficou aí na Terra vagando, ou em regiões umbralinas, enfim, existem inúmeras possibilidades. O resgate espiritual é exatamente isso, é resgatar essa pessoa. Né? Eu falo de pessoa, mas é o espírito, vocês entenderam, né? Eu prefiro falar pessoa. Sai pessoa, é pessoa, né? Continua sendo. Então, o que é o resgate? É isso, é resgatar essas pessoas, é auxiliar, trazer discernimento, trazer compaixão, trazer amor, trazer acolhimento para esse espírito que está perdido. Que muitas vezes ele está pedindo ajuda, às vezes ele está pedindo ajuda há muitos anos, e essa ajuda não chegou ainda porque
não é a hora de chegar, também tem isso, a gente não tá aqui para julgar, né? Deus sabe de todas as coisas, eu tenho isso como essa premissa, né? Uma folha não cai da árvore que Deus não queira, né? Então, não era a hora dessa pessoa, por algum motivo que não nos cabe entender. E ali, naquele momento, chegou a hora dela. Então é isso, o resgate é isso, é conseguir trazer acolhimento, amor e principalmente, né, fazer drenar essa energia pesada, porque se esse espírito está preso a alguma coisa, ou alguém, a matéria, ou uma região umbralina e tudo mais, a energia dessa pessoa está muito densa. Né? E os mentores, os guias espirituais, os guardiões, os amparadores, eles já têm uma energia mais sutil, que é uma energia mais leve, mais trabalhada, né, mais do alto. E eles muitas vezes, às vezes, não conseguem acessar mesmo esse espírito. Eles precisam de um médium, nós, né, aqui, que é o meio de caminho, que tá, a gente tem também essa energia um pouco densa, né, porque a gente está encarnado, a gente está na Terra. O ectoplasma, que é muito alta, né? né? Na Não, verdade, é nós ectoplasma. temos o ectoplasma, né? É uma energia que só quem está na matéria, entendeu? Tem, entendeu? Então, Tá. não é energia sutil, Sim. de corpo E sutil. aí os mentores, que têm uma energia mais sutil, elas precisam desse Desse ectoplasma para conseguir acessar. Porque é uma energia mais densa. Sim. Entende? Então, aí o espírito, como ele está mais denso, né? Então ele vem através da pessoa que está no plano físico, médium, paranormal, enfim, né? E ele transmite, ele consegue fazer esse resgate. Então, é como se equalizasse, entendeu? Então, ele faz uma equalização para conseguir conectar com aquele espírito, entendeu? E trazer. Não é isso. Sabe? Então, afinal, ou seja, nós, como pessoas encarnadas, a gente não faz nada, né? A gente é só o meio de campo mesmo, a gente é só o meio, né? O auxílio. Quem faz o resgate realmente é Deus através dos seus trabalhadores, né? Sim. Que são os mentores, os amparadores, são inúmeras pessoas, usando espíritos de luz, né? É uma equipe, né? Uma equipe, né? Todos trabalhamos juntos. Né? Então, um necessita do outro para que possa fazer o trabalho. Né? Então, eu acho que de maneira clara, assim, simples, a gente está tentando explicar da maneira mais simples que a gente consegue. Acho que tem que ser simples, né? Porque se começa a ficar muito difícil as palavras, os termos. Nosso cachorrinho. Não sei se deu para ouvir, mas é o nosso cachorrinho. Os termos, se começam a ficar muito complexos, né? Não acessa ninguém, né? A gente tem isso muito claro pra gente, né? O nosso intuito é sempre deixar o mais simples possível, né? Para que você entenda, para que não... A gente tenta entrar em dogmas, né? Tenta não entrar em dogmas, né? De separar para a questão de religião e tudo mais, justamente para que fique mais fácil o termo de entendimento da espiritualidade. Fica mais agradável também, né? Porque quando as palavras são mais fáceis de entender, você não se sente bloqueado. Sabe quando você conversa com alguém que entende muito de um assunto e a pessoa só usa termos técnicos e tal, e aí faz com que você acabe se sentindo inferior àquela pessoa, você começa a, né, se fechar, se diminuir. E essa não é a ideia do nosso canal e das coisas que a gente quer propagar. A gente quer propagar de uma maneira mais simples possível. Pra gente tá sendo simples. Se não tiver sendo simples, por favor, comente aqui, fale, não entendi nada ou não entendi X coisa, que a gente vai tentar explicar de uma maneira ainda mais fácil dentro da nossa capacidade, sabe? Porque essa é a ideia, que fique simples para que chegue a mais pessoas, sabe? Que esse conhecimento, que essa ideia, pelo menos, né, que esse conceito comece aos poucos a entrar nas pessoas que estão aqui no plano físico. Porque se você consegue entender minimamente esse conceito, não digo nem aceitar, mas entender, porque né, aceitar já é uma outra coisa, já abre um campo aí muito maior. Mas se você entender minimamente, vai já com certeza te ajudar, sabe? Como pessoa que um dia vai morrer, que um dia vai ter que viver isso. Queira ou não queira, vai viver, né? Então, se você sabe um pouquinho, assim, se você já entendeu um pouquinho, se você já ouviu falar, pelo menos, né, pode já te ajudar do outro lado, né? Quando você passar, se deparar ali com a pessoa de branco, você não vai sair correndo.
Eu queria falar uma coisa que uma pessoa que uma vez eu vi um vídeo falou isso e me deixou, essa frase me marcou muito, assim. Eu acho que é essencial quando a gente fala de resgate, de vida após a morte e tudo mais. Ele sempre falou assim, quando você falecer, tenta ao máximo, faz o máximo de esforço e não pensar em ninguém, né? Não pensar em ninguém e nada, né? Então não lembrar do teu filho, da tua filha, do teu marido, da tua esposa que ficou, da mãe, do não sei quem, do carro, da casa, não sei o quê. Porque isso vai te fazer te prender ali naquele, ficar petrificado naquele momento. E continuar vivendo ali, né, o looping da sua morte, o looping daquela dor. E se você enxergar uma fagulha minúscula que seja de luz longe, só vai em direção, caminha e vai em direção, sabe? Tenta não pensar em mais nada, assim, porque o pensamento do outro lado é muito mais intenso, né? As É, emoções, pelo que falo pra gente, as emoções são muito mais intensas, né? E, então, aqui, o que é isso vira isso, assim, né? Lá do outro lado tudo fica muito doloroso. Então, tenta não se apegar aí, porque vai te ajudar muito. E aí, quem sabe você acaba não sendo um espírito que tem que ser resgatado depois de muitos anos, e sim alguém que está indo quanto antes para se tratar e ser mais um trabalhador do outro lado, porque trabalho não falta, né? A ajuda, necessidade de ajuda não falta. Quem sabe você vai para outro lado e ajuda mais rápido, né? Consegue trabalhar de maneira mais rápida para o sim. bem, né? E como funciona um resgate espiritual? Realmente. Ó, bom, existem várias formas de resgate. Dentro de uma própria igreja, por exemplo, a espiritualidade está trabalhando constantemente. Entendeu? Usando a energia daquelas Usando- pessoas que estão ali numa missa, por exemplo, rezando, nem tem noção, né? É, Mas às vezes esse ectoplasma, como o Fred falou, né? Essa energia mais densa que é nossa aqui dos encarnados, ela está sendo utilizada pela espiritualidade, pelas equipes de luz, para ajudar no resgate daquelas pessoas que estão é. ali. Porque muitas pessoas, por exemplo, que vão a uma igreja, claro, ela está indo lá para louvar, né, louvar a Deus e tudo mais, e, mas muitas estão com dores emocionais, sabe? E com problemas em casa, estão buscando a Deus como uma solução, né? E isso atrai também outras pessoas que estão com elas, né? Pessoas No mesmo nível vibracional. no mesmo nível vibracional, né? Que seriam os espíritos, enfim. E então a espiritualidade vem, aproveita aquele momento para que seja feito um resgate, entendeu? Um resgate coletivo. Acontece em eventos coletivos, né? Como Rock in Rio e outros mais, né? Também E acontecem também grandes existe resgates. Ou, como que a gente já participou, né? Que é, às vezes em grupos espirituais mesmo, né? sim, casas, Espiritualistas, casas casas espiritualistas, espíritas, exatamente. que existe mesmo, aí onde, como os relatos que a gente vai mostrar, alguns deles, né? Às vezes eles deixam uma carta psicografada, ou a gente conversa com essa pessoa no mental, né? Uhum. Ajudando a esclarecer, ou essa pessoa tem a necessidade de falar, porque também ela precisa muitas vezes falar para ajudar a drenar essa energia. Então, falar da sua dor, falar da sua tristeza, falar do seu processo de morte, Sim. enfim, existem muitas coisas, né? Falando de uma forma simples, assim, você se conecta àquela pessoa, aquele espírito, né? Ele se conecta com você e utiliza você como caminho para que ele ganhe esclarecimento. Sim. Tenha um pequeno, um leve momento de clareza, entendeu? Onde você consegue direcioná-lo para o local certo, a informação certa, entendeu? Para o que ele precisa ver. Porque às vezes ele está perdido, vivendo sabe, como é que fala? Looping? Num looping, entendeu? E achando que aquilo é real, que ele precisa estar vivendo aquilo, sabe? E ele não precisa, entendeu? Então a gente leva clareza para que ele possa ter um certo despertar naquele momento e a espiritualidade vir e fazer o que precisa ser feito, encaminhá-lo e tudo mais, entendeu? Conforme o seu livre-arbítrio, claro, né? Ele decide se quer ir ou não.
Então, E existem inúmeras situações também, né? Não só pessoas que sim, estão só apegadas a algo e se prendem, mas existem também espíritos que estão sendo obsidiados, né? Obsidiados por outros espíritos, ou esse espírito está sendo um obsessor de alguém que está encarnado. Enfim, equipes trevosas que pegam esses espíritos e usam como escravos. Ai, gente, existem muitas questões, mas acho que não mas precisa ir tão a fundo. Acho que a essência aí foi explicada, porque, enfim, acho que é isso. A gente vai falar de relatos espirituais, né, relatos de resgates, então, para a gente explicar um pouquinho, contar um pouquinho do relato, acho que tem que entender o que é o resgate, né? Porque nem sempre a pessoa que está do outro lado, ela tem essa base, né? Mas enfim, acho que deu para vocês é, entenderem um pouquinho. e você precisa entender que para a espiritualidade não importa se você vai na igreja X, na Umbanda, se você está no centro Não espírita, importa a religião. o que importa para eles é fazer o trabalho que precisa ser feito. O alimento, sabe, o esclarecimento, o encaminhamento daquelas pessoas que estão necessitadas. Cristo não existe religião. Para Deus não existe religião. Entendeu? Então, para a espiritualidade segue da mesma forma. Eu quero que você que está do outro lado assistindo a gente entenda que resgate espiritual não tem a ver com religião, não tem a ver com, só acontece no centro espírita, isso acontece não sei aonde. Ele pode acontecer, por exemplo, como a Gabi, que teve um relato onde ela trouxe uma menina, a gente vai contar isso no próximo vídeo, que ela trouxe uma pessoa até em casa que estava precisando de ajuda e foi resgatada aqui dentro de casa. Já a base do que é resgate espiritual acho que foi passada, né? Espero que vocês tenham entendido. Como eu disse, se não entendeu, deixa um comentário aqui embaixo que a gente vai tentar esclarecer de uma maneira mais fácil. Não esqueça de assistir o próximo vídeo, onde nós traremos um relato, iniciaremos uma série de vários relatos depois do tempo que nós já temos, o que virá a acontecer, né? Nesse próximo relato aí que o Fred falou, tem uma carta, né, psicografada que traz um ensinamento muito bonito, assim, uma reflexão muito interessante. Então, fica o convite, acho que vale a pena você assistir também. É isso. Muito obrigada por ter assistido esse vídeo. Se inscreve no canal se você ainda não é inscrito. A gente vai deixar alguns links aqui na descrição do nosso Instagram, do nosso grupo do Telegram também, para você entrar lá, participar, acompanhar a gente também nas outras plataformas. Compartilhe esse vídeo com um amigo que você acha que tem algum interesse nesse tema, ou que já aconteceu alguma coisa aí sobrenatural e não está entendendo o que aconteceu. Enfim, compartilha nosso canal que eu acho que pode ajudar a agregar algum conhecimento para essa pessoa. Muito obrigado por ter assistido. Até o próximo vídeo. Tchau, Tchau, tchau. tchau.